Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos do novo homem. E para isso eu quero fazer uma sequência a partir de hoje, começando com o nosso relacionamento com Deus. Mas quando nós falamos relacionamento com o novo homem, aqui homem no sentido genérico, homem e mulher, o capítulo 12 de Romanos, ele marca a passagem do ensino doutrinário com a vida cristã, com a prática da nossa vida cristã. Vida nova, nova maneira de se relacionar. Vida correta, relacionamentos corretos. A vida cristã, então, pode ser resumida pela palavra relacionamentos. E nós sabemos que há dois tipos de relacionamentos. O vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, e os nossos relacionamentos horizontais, que são os nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos irmãos, amigos, colegas. Em Romanos capítulo 12, principalmente, nós vamos também falar do 13, Paulo trabalha aí, 12 e 13, né? Paulo vai trabalhar dois tipos de relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, que nós vamos ver hoje no capítulo 12, versículos 1 e 2. O nosso relacionamento com os irmãos da fé, o 12 até o 13, 3 a 16. Com os inimigos, do 12, 17 a 21. Com o Estado, do 13, de 1 a 7, com as autoridades. Com a lei, Romanos 13, 8 a 10. E o nosso relacionamento com o tempo, Romanos 13, de 11 a 14. Então nós vamos falar hoje sobre os relacionamentos, ou o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento, primeiramente, vertical. E para isso, a gente tem que entender, de uma vez por todas, que todas as vezes que nós fomos encontrados por Deus, a graça de Deus nos encontrou, o Pai nos entregou nas mãos de Jesus por sua vontade e não pelo nosso mérito, segundo Efésios 2, de 1 a 10, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A partir disso, nós passamos a viver um novo relacionamento com Deus. E esse relacionamento se expressa por meio da consagração, de uma vida de santidade e de temor a Deus. Então, consagração, vida de santidade e temor a Deus. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, pense no seu relacionamento expresso pela sua consagração, pela sua santidade e pelo seu temor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade excelsa. Paulo aqui vai nos mostrar três maneiras que nós temos para consagrar a nossa vida, para que sejamos pessoas espirituais, diferentes, que possam transformar a vida de outras pessoas. Consagrar a nossa vida a Deus. Termos uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 1, 12, versículo 1, que nós precisamos oferecer a Deus, eu preciso me oferecer a Deus em culto racional. Aliás, ele faz uma releitura aqui daquilo que ele escreveu lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Seja, quer comais, quer bebeis, fazei tudo, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Paulo aqui vai falar que a vida do crente é um culto a Deus. Assim como nos sacrifícios do culto levítico, lá no Antigo Testamento, e na lei, cada crente deve se oferecer a Deus. A natureza do culto aqui é racional. Você pensa, você raciocina, e o termo isso daqui no grego é interessante, que é logiquem latreia, quer dizer, eu ofereço o meu corpo a Deus em sacrifício racional, logiquem, que é a derivada da palavra lógica. Eu tenho uma lógica ao adorar a Deus no meu dia a dia. E esse culto racional, ele é vivo, ele é santo, ele tem o objetivo de agradar a Deus. É nesse sentido que eu sempre relembro a igreja daquela frase que na década de 80 a gente ouviu muito, né? Os mais velhos se lembram que se não há culto na vida, não vai haver vida no culto. Quer dizer, eu preciso ter um viver santo, um viver vivo, objetivo para agradar a Deus, senão o que vai acontecer no domingo? Eu vou lá e não vou sentir a presença de Deus.
Eu não vou sentir alegria, regozijo, encorajamento no meu coração. Por quê? Porque muitas vezes faltou oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então pense nisso. Se você quer ter um culto abençoado, onde você vai sair dali feliz, você deve fazer o quê? Você deve ter uma vida cultica no seu dia a dia. Orar, falar com Deus, ler a palavra, pregar a palavra, ter uma vida santa. Segundo lugar é não se conformar com o mundo atual. Paulo mesmo escreve que esse mundo jaz no maligno. Então o culto a Deus é um culto exclusivo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Quem adora a Deus não pode servir ao mundo, servir a Mamon, servir ao mundo com a sua natureza e seus pecados. Isso nós aprendemos em Tiago 4,4. Então, oferecer-se a Deus implica em rejeitar os valores da sociedade mundana. O apóstolo João, escrevendo lá em 1 João 2, 15 a 17, ele expressa isso. E a expressão conformar significa tomar a forma ou amoldar-se. Então, nós não podemos tomar a forma do mundo, nos seus valores, nos seus princípios, porque o mundo jaz no maligno e todos os valores do mundo estão pervertidos, segundo a palavra de Deus. As pessoas hoje relativizam tudo, elas não estão preocupadas com a cruz, com a renúncia, com a busca de Deus, com um viver santo, vivo e agradável a Deus. Então, em segundo lugar, não se conforme com o mundo atual, porque é um mundo que vive na carne, pelas paixões e pelos prazeres. Em terceiro e último lugar, Paulo nos ensina a transformar-nos interiormente através da renovação da mente. A mente é a sede onde se inicia o processo das transformações espirituais, segundo 1 Coríntios 2,16. Crescimento espiritual requer sabedoria, requer inteligência espiritual. Veja lá em Colossenses 1, 9 e 10. Então, nosso pensar, é o que Paulo está nos convidando, é ter um pensamento puro e santo, segundo ele escreveu lá em Filipenses 4,8. Paulo apresenta aqui a razão principal porque eu devo me consagrar a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, se eu tenho uma vida onde eu ofereço a minha vida em culto racional a Deus, onde eu não vivo o que o mundo me oferece, mas eu me transformo em relação ao mundo que aí está, eu não me conformo, eu não tomo a forma do mundo, eu me transformo através da renovação da minha mente, eu tenho 100% de chance de experimentar aquilo que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar aqui significa conhecer e provar de forma prática, no dia a dia, a vontade de Deus para a nossa vida individual e também coletiva. Né? Se individualmente somos fortes, coletivamente seremos ainda mais. Pregaremos a palavra, adoraremos a Deus, nos santificaremos, teremos uma vida digna, uma vida que honre e que dignifique o nome do Senhor Jesus. Então, Deus tem um plano para cada um, e este é bom, é perfeito e é agradável. Aliás, Paulo aqui faz uma releitura daquilo que o profeta Jeremias já dizia lá no capítulo 29, versículos de 11 a 14, que Deus só tem pensamentos bons aos nossos respeitos, que Deus tem um plano e esse plano é bom para as nossas vidas. Então eu queria desafiar você a nesse relacionamento do novo ser humano com Deus, dessa nova criação, que você tivesse um novo relacionamento com Deus, que você oferecesse a sua vida de forma racional, viva, santa, com o objetivo de agradar a Deus. Que você não se conformasse, não tomasse a forma do mundo que jaz no maligno, com seus valores pervertidos. Que você também se transforme interiormente através da renovação da sua vida. E nesse sentido, meus irmãos, eu queria dizer, consagração, santidade e temor a Deus. Essas são as 3 características que esses 3 aspectos aqui nos ensinam para termos uma vida de relacionamento íntimo com Deus, de relacionamento perfeito com Deus. É buscar a consagração da nossa vida, é buscar a consagração da nossa santidade, é buscar a consagração do temor a Deus.
viver uma vida consagrada, uma vida bonita diante de Deus. Afinal de contas, nós somos os poemas de Deus. Lá Paulo fala, escrevendo, acho que aos Efésios, ele fala que nós somos poemas de Deus. Nós fomos consagrados para fazermos as boas obras. Que Deus te abençoe e que você se sinta desafiado a viver esse relacionamento com Deus, se oferecendo em culto racional, não se conformando com o mundo atual, porque esse mundo jaz no maligno, e transformando-se interiormente através da renovação da sua vida, da sua mente e de tudo aquilo que você experimenta no dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê aí uma semana na presença de Deus. E lembre-se, dia 22 nós estaremos de volta com todas as medidas de precaução, mas estaremos juntos novamente, buscando a Deus, com máscara, com álcool gel, com separação, com isolamento uns dos outros, mas estaremos juntos louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Vamos orar e eu te peço que você desafie o seu coração a viver nesses 3 aspectos nos quais a palavra nos desafia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus te louvamos, te adoramos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a praticar o culto racional na nossa vida, que nós tenhamos um culto vivo, santo e agradável a Deus. Que nós não tomemos, Pai, a forma do mundo, não nos amoldemos a esse mundo que jaz no maligno e que possamos experimentar, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos, Pai, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, a termos essa vida baseada na consagração, na santidade e no temor a Deus. Eu peço isso, Pai, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da família da fé, que é a nossa igreja, para a vida dos meus amigos, daqueles que nos ouvem nessa tarde, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê uma vida santificada. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que você tenha um restante de semana abençoada na presença dele. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo a todos.